Ok, pessoal, nós voltamos aqui então com a nossa live. Estávamos com um probleminha aí de som. E vamos começar então, né, que já estamos um pouquinho atrasados, a transmitir aqui então a parte da lição da Escola Sabatina. Como nós estávamos comentando aqui na parte de sábado, identidade adventista. Eu quero convidar Marquinhos, por favor, pode reiterar o que você estava dizendo aí na hora que deu aquele probleminha, para os irmãos ficarem sintonizados no assunto que a gente está discutindo aqui, por favor. Isso aí, irmãos, bom dia mais uma vez, feliz sábado a todos. Voltando aqui na nossa live aqui, infelizmente a gente teve um problema técnico aqui, mas isso aí acontece, né? Eu estava fazendo uma comparação, essa questão da identidade adventista. Eu acredito que esse assunto é um assunto muito importante, muito relevante para toda a igreja, Veja bem, vamos tentar entender um pouco sobre o que seria a identidade adventista. Ao meu ver, no meu ponto de vista, nós podemos pensar o seguinte: imagine aí um médico, você vai conversar com um médico e você vai falar de medicina com o médico. Ele é a pessoa mais indicada para falar de medicina. Você vai conversar com um mecânico, você precisa de um conserto de um carro, você vai falar com quem? Com o mecânico, porque ele conhece do assunto, e assim por aí vai sucessivamente. Enfim, aí você vai conversar com um adventista que não entende a própria doutrina da igreja que ele frequenta. Você consegue imaginar isso? É óbvio, né, que nós não vamos compreender profundamente, totalmente a doutrina da nossa igreja, mas nós temos que ao menos conhecer as bases que sustentam a doutrina da nossa igreja, e pelo menos tentar ter o desejo, ter a vontade de conhecer. Talvez uma conclusão que nós podemos chegar aqui do que seria a identidade adventista seria não apenas ser adventista, mas conhecer o que é ser adventista, conhecer as bases da igreja, as bases da nossa doutrina que sustentam a nossa igreja. Porque se nós perdemos a base das doutrinas, a igreja não tem sustento, não se sustenta mais, como a própria lição vem trazer para nós, ok? Beleza. Muito bem, Marquinhos, muito bem colocado. O segundo parágrafo aí da lição de jovens, na parte de sábado, fala o seguinte: para que tenhamos certeza e convicção das crenças fundamentais que defendemos, é preciso que estejamos seguros da identidade adventista. Precisamos nos certificar de que os conceitos doutrinários de nossa fé estejam fundamentados sobre uma sólida base bíblica. Por exemplo, Ellen White ela declarou sobre a questão das 2.300 tardes e manhãs, Daniel 8,14. Ela fala que é a coluna central de nossa fé, da fé adventista. Se estivermos errados quanto à coluna central, a estrutura toda desmorona. Quão sólidas são as evidências de que nossa interpretação de Daniel 8,14 está correta? Essa é uma questão de identidade que não podemos deixar de lado. Precisamos examinar as evidências por nós mesmos. Assim como o Marquinhos colocou aqui, um médico ele tem que entender pelo menos o básico de medicina, né? Ele se forma, ele estuda, ele vai atrás. Você, como adventista, você tem que entender pelo menos um pouquinho da sua raiz, daquilo que você crê. Você não pode deixar na questão de, o pastor falou, porque na Bíblia está escrito assim, mas você nem sabe onde está escrito isso na Bíblia, aí complica quando você vai discorrer sobre o assunto daquilo que você crê. Então, pelo menos o essencial você tem que saber. Então, isso se resume em você ter identidade, você conhecer as suas raízes, né? Parte de domingo, eu quero convidar vocês aí que estão acompanhando, e vocês aqui, meus colegas, podem abrir a Bíblia de vocês aí, no capítulo 9 de Daniel. E a leitura diz para a gente ler aqui, a parte de domingo, fala para a gente ler do versículo 20 até o 27. Pode abrir a Bíblia aí de vocês. Daniel, vou estar abrindo a minha aqui também. Daniel capítulo 9, versículos 20 até o 27.
Daniel 9, 20 ao 27. Ok. Lê pra gente, Luan, por favor. 20 ao 27. Versículo 20 até o 27, de Daniel 9. Certo. Dá o microfone. Ok. Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel. E lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu digo, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Súplicas. Súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, as coisas e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para fazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para urgir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido. Ao príncipe 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos de angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, até guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ok. A princípio, essa leitura aqui do capítulo 9, muitas pessoas se confundem porque elas não entendem que as profecias de Daniel do capítulo 8 e 9, elas são desdobrativas. Um complementa o outro. Rodrigo, lê pra gente aí capítulo 8, versículo 14. Um versículo bem clichê, muito conhecido nosso. Daniel 8, verso 14, para a gente discorrer sobre o assunto aqui da parte de domingo. Aqui realmente tem muita coisa que dá para a gente comentar, mas voltando à questão da identidade, nós temos que saber o essencial. E a lição ela traz para a gente bem resumidamente essa questão aqui das profecias, né? Essa lição de Daniel, que já terminou, né? Terminou esse primeiro trimestre de 2020, ela deu apenas uma pincelada. Na verdade, a lição foi apenas para aguçar a sua curiosidade. O estudo não para por aqui, tá bom, irmãos? Pode ler Daniel 8, 14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e santuário será purificado. E o santuário será purificado. Marquinhos, eu sei que você tem muito que falar desse assunto também, mas aqui em Daniel 8,14, já eu passo a palavra para você. Em Daniel 8,14, nós temos a identidade e também a profecia das 2.300 tardes e manhãs. O verso 26 que o Luan leu, diz que seria ainda para dias muito distantes. Então a gente vê que no capítulo 8 foi dada a profecia. E no capítulo 9, Daniel, além de ficar ansioso, a gente vê que ele começa o capítulo 9 sempre em oração, ele coloca ele também no meio do povo como pecador, intercede pelo povo e fica ansioso para saber o que significa aquilo lá que foi falado no capítulo 8. Mas no capítulo 9 o anjo dá a entender para ele e fala que é para dias muito distantes ainda. Pode fazer um comentário aí sobre essa postura do anjo, da postura de Daniel ficar ansioso? É claro, Daniel, ali naquele contexto ali, como a própria lição ela menciona, Daniel ele estava tentando compreender a profecia do cativeiro babilônico, que eram 70 anos, que está lá em Jeremias. Então, nós podemos imaginar que Daniel talvez ele tenha ficado muito aflito ali no capítulo 8, naquele momento, porque ele não conseguiu compreender essa profecia de tempo.
que são os 2.300 anos, ou 2.300 tardes e manhãs, que são proféticos, enfim. Talvez ele tenha pensado que aquele período ali que o anjo estava falando se aplicava ao povo judeu. Então, talvez por isso ele tenha ficado tão aflito, mas de qualquer forma, o interessante é que ele não compreendeu. Ele não compreendeu. Mas aí uma questão muito interessante é a seguinte: Daniel ficou extremamente aflito, não conseguiu compreender a mensagem que o anjo trouxe para ele. E o que ele fez? Ele fez o quê? Ele buscou em oração. Em oração veio a resposta. Depois da oração veio a resposta. E aí o anjo traz essa interpretação, traz digamos assim, interpretação para Daniel, mas que é uma profecia referente ao tempo do fim, a dias muito além dali de Daniel. Então não se aplicava ao cativeiro babilônico e nem ao povo judeu ali, obviamente. Isso é certo, Marcos? Basicamente é por aí, você resumiu muito bem, né? Só que como eu falei, esse assunto é bem amplo. Eu destaquei alguns versículos aqui ainda na parte de domingo, não estava na lição não, mas eu acho importante. Se você quiser conferir aí, a gente não vai abrir aqui não, mas Jeremias 25, 11 e 12, fala a respeito também, assim, com coligação a Daniel 9, versículos 1 e 2, que fala que Daniel entendeu, né? Aqui eu vou ler para vocês, olha só aí, Daniel 9, 1 e 2. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Nós já falamos um pouquinho aqui sobre a questão dos 70 anos, e a lição dessa semana também falou bastante sobre essa parte dos 70 anos, 70 semanas, né? Também aqui, continuando, a partir do versículo 3, a gente já comentou aqui, a gente vê a oração de Daniel. Primeiramente, o versículo 3 aí, olha só o que diz. Voltei o rosto ao Senhor para buscar com oração e súplicas, com jejum e pano de saco e cinza. Parte da oração de Daniel. Agora o versículo 5, olha só o que diz o 5. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e somos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e do teu juízo. Daniel colocando nós, temos pecado. Ele não se isentou ali do povo de Israel que estava naquela situação, infelizmente, pecaminosa. Versículo 10. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Novamente aí ele falando da questão da negligência. Agora o versículo 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Aí, novamente, Daniel agora assumindo uma postura de intercessor do povo, novamente, dentro dessa oração, né? Tem mais. O que mais? Versículo 18. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, sua face fiados, em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Novamente Daniel apelando na sua oração pela misericórdia de Deus. E agora, por último, o versículo 19. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então, o capítulo 9 de Daniel, a princípio, os primeiros versículos, você vê só a questão da súplica, da oração de Daniel. O tempo todo ele pedindo para que Deus tenha perdão, tenha misericórdia dele e do seu povo, né? Então, eu achei muito interessante destacar essa parte aqui da lição, principalmente da lição de jovens aqui na parte de domingo. E como eu disse também, esse assunto ele é bem amplo, né?
Agora vamos passar então na parte de segunda-feira. A lição de jovens aqui trouxe o título Fundamentados no Messias. Para você que tem a lição aí que está acompanhando com a gente, eu vou fazer uma breve introdução aqui da parte de segunda-feira, depois é com você, Marquinhos. Tá certo. O capítulo 8 de Daniel, no capítulo 8, Daniel teve a visão do carneiro, do bode, do chifre pequeno e dos 2.300 dias, ou seja, anos em profecia. O anjo Gabriel veio para explicar a visão ao profeta, porém não explicou totalmente a profecia dos 2.300 dias, anos, referente à purificação do santuário. Daniel havia estudado a profecia de Jeremias, como eu li para vocês lá, e estava aguardando o fim dos 70 anos de cativeiro do babilônico sobre o seu povo. Ele ficou confuso e atormentado com a exposição do anjo. Talvez ele tivesse pensado que a profecia dos 2.300 anos significasse que o cativeiro de 70 anos se estenderia por um período mais longo. Mas basicamente não é bem por aí. O que você tem a dizer, contribuir para a gente aí, Marcos, nessa parte de segunda-feira, sobre essa questão do anjo vir e Daniel ficar confuso novamente? Beleza. Nós precisamos entender uma coisa muito importante, que o capítulo 8 e o capítulo 9 de Daniel, eles não são capítulos desconexos, porque muitos estudiosos eles pensam que o capítulo 8 de Daniel é um assunto que foi resolvido, e o capítulo 8 é um assunto, e o capítulo 9 é outro assunto. Digamos assim, muitos estudiosos, teólogos, eles pensam que a profecia que foi dada ali para Daniel no capítulo 8, que é ali a questão das 2.300 tardes e manhãs, ou os 2.300 anos, não tem absolutamente nada a ver com as 70 semanas do capítulo 9. Mas precisamos lembrar que na época de Daniel, a Bíblia não tinha separação, não havia separação por capítulo. E veja bem, o anjo ele vem a Daniel para dar explicação para Daniel. Gente, é uma pergunta bem simples. O anjo veio explicar o que para Daniel? Imaginemos então que não tem nada a ver. A profecia do capítulo 8, das 2.300 tardes e manhãs, não tem nada a ver com a profecia das 70 semanas do capítulo 9. Mas o anjo ele vem para explicar, ele fala: eu vim te dar sabedoria, te dar entendimento da visão. Gente, qual visão? É óbvio que é a visão do capítulo 8, ok? Certo? É mais ou menos por aí, Marcos? É isso mesmo. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui importante para vocês. Quem quiser interagir com o assunto aqui, fica à vontade, tá? Nos comentários aí da página do Facebook, onde está sendo transmitida essa live, você pode comentar lá, deixar sua pergunta e envolver aqui no assunto com a gente, tá? Tô vendo aí tem bastante gente assistindo e vamos interagir, porque aqui a gente está falando aqui o básico. Eu sei que é um assunto meio complicadinho, às vezes, né? Muita gente acha complicado porque envolve data, envolve história, mas se você pegar para estudar e dedicar realmente com oração, você entende. Aí você fica realmente afiado no assunto, tá bom? Vamos lá então. Eu quero destacar aqui também agora Daniel 9, versículo 20 até o 23. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Daniel 9, do versículo 20 ao 23. Olha só o que a Bíblia diz aí. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão.
Então a gente vê vários detalhes aí na questão, até o Luan leu essa parte aqui, né, por completo, mas eu destaquei do versículo 20 ao 23, por quê? Eu anotei aqui, ó. As 70 semanas, elas estão dentro dos 2.300 anos, né? Que seriam 490 anos. Por que 490 anos? 70 semanas. Uma semana tem 7 dias, então 7 vezes 7, 49. Como em profecia, um dia, um ano, seria 490 anos. Então, esse período das 70 semanas são o tempo de misericórdia que o Senhor deu para o povo de Israel. Então, essas 70 semanas estão inclusas também nas 2.300 tardes e manhãs. E aí você vê também aqui durante a leitura aqui que o Luan fez para a gente, que fala também do sacrifício, que cessaria a transgressão, né? Cessaria a transgressão. Esse cessar a transgressão daria também com a questão do sacrifício de Cristo na cruz, porque tinha que cessar ali o pecado, a negligência, tudo aquilo que o povo de Deus estava praticando, né? Assim, negligenciando a glória de Deus, os mandamentos de Deus e vivendo assim de uma forma que não agradava a Deus. Então isso tinha que cessar na cruz. E aqui, continuando na parte de segunda, depois desse gráfico aí, fala o seguinte para a gente a lição. A data profética de 1844 e a doutrina adventista do juízo investigativo estão fundamentadas nessa profecia. As 70 semanas ou 490 anos comprovam o fato de que Jesus é o Messias que seria enviado na terra. Ele foi batizado exatamente no tempo profético. Ele também morreu no ano em que a profecia predisse, ou seja, a Bíblia bateu certinho com o período histórico também. E para encerrar aqui a parte de segunda-feira, já pode deixar no gatilho aí, Marquinhos, a parte de terça. Para encerrar a parte de segunda-feira aqui, olha só o que fala lá no finalzinho da lição de jovens. É difícil negar a veracidade das 70 semanas e o seu cumprimento em Jesus. Se a data para o ano de 1844 está errada, então as 70 semanas também estão erradas e Jesus não é o Messias. Percebeu? Olha só que interessante. Se a data profética que cai lá em 1844, onde está a sua raiz, está errada, então Jesus também não é o Messias, porque as 70 semanas terminam exatamente na conclusão do Messias viria à Terra e morreria por nós. Em outras palavras, se tudo cumpriu exatamente conforme profetizado, então não há razão para não se acreditar no juízo investigativo que começou em 1844. E isso faz todo sentido para nós como adventistas do sétimo dia. Então, essa parte de segunda-feira aqui traz para a gente características importantíssimas também sobre a nossa raiz e sobre a nossa identidade adventista. Bora para a parte de terça-feira, Marquinhos, fica à vontade. Ok, então, terça-feira, vem aqui examinando Daniel, capítulo 9, dos versos 20 ao 27. Bom, basicamente eu já falei um pouco sobre isso aqui na minha fala anterior. Aqui o capítulo, perdão, a lição de terça, ela vem tentando, digamos assim, convalidar, né, validar, talvez melhor dizendo, a veracidade de tudo que o Marcos acabou de falar. De que a profecia das 70 semanas não está separada, não está desconectada da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Que na realidade a profecia das 70 semanas ela está dentro da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Na verdade, podemos dizer o seguinte, que a profecia das 70 semanas, ela nada mais é do que um período que está dentro da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Bom, de todos os argumentos aqui que a lição trouxe, eu quero ir ali para o número 4, o argumento número 4 aqui da lição, e eu vou ler, e olha só que interessante, isso aqui fica bem explícito. O anjo Gabriel ali, ele chega para Daniel e fala assim, a lição diz assim, quando Gabriel iniciou a explicação, ele disse que as 70 semanas estavam o quê? Decretadas, ou em outra versão, a versão revista,
Revista e Atualizada, diz determinada. Essa palavra aqui, ó, essas palavras decretadas ou determinadas, elas são fundamentais para a gente compreender que está se falando do mesmo assunto. É a mesma profecia, o mesmo assunto. O anjo está apenas dando o esclarecimento para Daniel sobre o povo de Israel. A palavra hebraica para determinado é shatak. Eu não sei se eu estou pronunciando da forma correta. É por aí. Que literalmente significa cortar fora ou separar. Gabriel estava indicando que as 70 semanas estavam cortadas ou separados dos 2.300 anos, ou 2.300 dias, anos, enfim. E tinha que ver com os israelitas. Portanto, uma das chaves para se entender a profecia dos 2.300 dias, anos, é considerar o contexto das 70 semanas. Ok? Bom, para a gente poder, basicamente, tentando falar um pouco sobre esse assunto e já falando um pouco a respeito do que o próprio Marcos Balbino falou. Nós temos dois Marcos aqui, viu, galera? Lembrando, né? O Marcos Balbino e eu, o Marcos Cogo, né? É uma coincidência muito interessante, né? Dois Marcos na mesma sala, fazendo a mesma live, falando sobre o mesmo assunto, né? Mas enfim, fazer o que, né? Bom, nós temos que ter em mente o seguinte: as 70 semanas, elas não têm nada a ver conosco, não tem nada a ver com a gente. Elas são 70 semanas, profeticamente falando, 490 dias, porque cada ano equivale, cada semana, enfim, cada ano equivale, cada dia equivale a um ano, aí você multiplica e você tem 490 anos. Isso aí é um assunto para outra live, né? Digamos assim. Esse período profético, ele vai do ano 457 a.C. até o batismo de Jesus, que aí no texto aí de Daniel, capítulo 9, aí não me lembro o versículo, fala que é até o ungido. Quando é que Cristo foi ungido? No seu batismo, ok? E ele termina, as 70 semanas, ele termina esse período profético quando Estevão é apedrejado, que aí encerra-se o tempo para os judeus. Vou pedir só uma pausa aí, Marquinhos. Você, por favor, prepara uma explicação do gráfico para a gente entrar nesse contexto aí que vai terminar lá com o apedrejamento de Estevão. Certo. E ali vai sair a, entre aspas, seita dos cristãos e vai nascer também ali o perseguidor que se converte ao apóstolo dos gentios. Tá? Prepara aí pra gente, rapidinho. E eu vou pedir para os meninos, por favor, fica lá na parte de quarta-feira, tá? Pra vocês lerem aqueles versículos lá. Deixa aí na agulha, já eu chamo vocês. Pessoal, vocês estão muito quietos aí, quase ninguém está comentando, não está querendo interagir no assunto. Pode comentar nos comentários, que aí vocês interagem com a gente. É como se nós estivéssemos aqui numa classe da Escola Sabatina, normal, tá? Todo mundo pode participar. Ainda tem bastante gente acompanhando. Desculpa. A Leandra Caroline. Leandra, muito obrigado aí por estar assistindo, acompanhando pra gente. E você deixou aqui um comentário dizendo o seguinte: depois explique sobre a doutrina adventista, eu gostaria de conhecer. O que a gente está discorrendo aqui, o assunto da lição que nós estudamos nessa semana, é basicamente a raiz. Só que esse assunto, como eu falei aqui na live, ele é bem amplo, então você tem que estudar com o tempo. Agora, em outro momento, você pode entrar em contato comigo ou qualquer pessoa aí da página Jovem Adventista de Três Pontas, que a gente vai conversar sobre a doutrina, tá bom? Principalmente o essencial, que a gente acabou aqui citando também, que é necessário a gente conhecer, né? Para a gente ter a nossa identidade. Tá no ponto aí o gráfico, Marquinhos? Sem problema, vamos lá. Ok, então agora tem um gráfico aqui, gente, deixa eu tentar mostrar. Não sei se vai pegar aí para vocês verem, mas tem um gráfico bem interessante aqui e o Marquinhos vai discorrer sobre esse gráfico agora, que eu achei bem interessante para ficar bem claro que a gente falou aqui sobre a questão das 70 semanas ou 490 anos. No caso, são 490 anos proféticos, tá bom? Fica à vontade, Marquinhos. Ok, então, o pessoal aí que tem a lição, talvez nem todo mundo tem, não sei,
esse aqui é o gráfico, né, que nós estamos falando. As 70 semanas, elas apenas... ela é um período que está dentro dos 2.300 dias anos. É só isso, é apenas isso. E o texto que nós lemos, que o Luan leu a princípio, o primeiro texto de Daniel capítulo 9, dos versos 20 ao 27, se eu não me engano, não lembro se é o 29 também, eles estão falando especificamente do ano 457 até o ano 31 de nossa era. Ali quando Daniel recebe ali essa explicação, está se falando sobre isso, ok? Então, vamos lá. As 70 semanas, elas têm início no ano 457 a.C., que foi um decreto do rei Artaxerxes, um último decreto para que a reconstrução da cidade de Jerusalém, do templo, e para que, mais importante que a reconstrução, é para que se voltasse o sistema de sacrifício no templo, ok? Nesse retorno aí, é o fim dos 70 anos do cativeiro babilônico, lembra? Daniel estava se referindo a ele. Muito bem. Aí, nós temos aí depois 68 semanas, 69 semanas, e depois de 69 semanas, nós temos o batismo de Jesus, que é no ano 27 da nossa era, que é quando ele foi ungido, ok? Quando o texto lá de Daniel 9, dos versos 20 ao 27, quando ele fala que seria ungido, é o batismo de Jesus. Fala que ele faria uma firme aliança com muitos por uma semana. Essa semana profética, ela equivale a 7 anos. E ela tem início no batismo de Jesus, tá bom? Fala que, eu não me lembro bem a expressão, mas fala que ele seria cortado, o Messias seria cortado. Está se falando da morte de Jesus. Acho que é esse mesmo termo que usa, não é, Marcos? Uhum. Então, quando fala que na metade da semana seria cortado o Messias... Seria retirado, né? É porque a versão bíblica que eu estou acostumado é diferente da que as pessoas usam. Mas né? é o mesmo sentido. Continua. Tem o mesmo sentido. Então, no meio dessa semana, ou seja, do batismo de Jesus, nós temos 3 anos e meio até a morte de Jesus, ok? E depois da morte de Cristo, nós temos mais 3 anos e meio que completa essa última semana, que ela é concluída com o apedrejamento de Estevão. O que significa o apedrejamento de Estevão? Estevão era um grande homem na igreja, um grande homem de Deus, e foi um diácono, né, um dos 7 diáconos, um grande homem, que tentou, pela última vez, digamos assim, pregar abertamente que Cristo era o Messias, que Cristo era o Messias que os judeus esperavam, né? Mas eles rejeitaram o último apelo de Deus. O povo judeu, quando eles crucificam Cristo, eles rejeitam o Messias. E quando eles apedrejam Estevão, eles rejeitam o último convite de Deus, o último momento para que eles continuassem sendo a nação do povo de Deus. Os judeus podem ser salvos ainda? É óbvio que eles podem ser salvos, mas eles não são mais o povo de Deus. Muitas pessoas, muitas denominações creem que Israel ainda será restaurado. Não, Israel não tem como a nação israelita ser restaurada. Não tem como. Por quê? Porque para eles acabou-se o tempo como nação. Ok? Eles podem ser salvos? Podem, se eles individualmente aceitarem Jesus como seu Salvador. Mas como nação, eles não podem mais ser proclamado o povo de Deus, e nem no futuro, e nem nunca mais. O povo de Deus agora somos nós, os cristãos, ok? É isso aí, Marcos. Beleza? Muito bom, Marquinhos, muito bem falado. E eu quero reiterar aqui dentro da sua fala também pontos que a gente percebe muito interessantes. O Marquinhos já falou, mas assim, só algumas partes aqui para complementar. Esse período de misericórdia aí, que termina para o povo de Deus,
Termina também as 70 semanas. Estava, né, das 70 semanas que foram cortadas do seu povo, foi o tempo de misericórdia lá, que Daniel entendeu pela profecia que o anjo lá revelou para ele. E algumas coisas interessantes. Primeiro, eles perdem o privilégio, além de perder ali o tempo de misericórdia, né, não se arrependeram. Estevão foi lá pregar, eles o que fizeram? Mataram Estevão, assim como fizeram com Cristo. Então eles perdem o privilégio de ser aquela nação escolhida, que ia proclamar as grandes verdades de Deus para o mundo todo. E a partir dessa profecia que se cumpre ali no apedrejamento de Estevão, é interessante também tocar o seguinte, que naquele período ali nasce a, entre aspas, seita dos cristãos. Então agora Israel, judeus lá não são mais aquela nação escolhida para levar a mensagem, né? Eles são apenas um povo como nós mesmos. Mas e pior ainda é que eles não creem que Cristo já veio. E nós, como cristãos, nós temos aqui a obrigação de levar avante essa mensagem de Deus que foi revelada para todos nós, né? Marcos, você me permite só acrescentar, enriquecer o que você falou? Eu não vou me lembrar agora exatamente, mas se eu não me engano é no livro de Mateus, no capítulo 10, quando Cristo inicia seu ministério, Cristo fala assim, ó, não ide por outros caminhos, mas ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Quando Cristo começa a pregar o evangelho, a intenção dele é pregar para os judeus. Obviamente Cristo quer pregar para todo mundo, ele queria pregar para todos. Tanto é que ele curou várias pessoas, e pessoas que não eram judeus foram curadas e aceitaram a mensagem dele. Mas a priori, a princípio, quando Cristo inicia seu ministério, ele fala, se eu não me engano está no capítulo 10 do livro de Mateus, ele fala assim, ó, ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Quando Cristo fala isso, é porque ele tinha uma preocupação muito grande com o povo judeu. Por quê? Por justamente estar se terminando aquelas 70 semanas que estavam separadas para especialmente o povo judeu, certo? Muito bem lembrado. E também tem a questão de que, logo após a morte, ele ainda passou aqui 40 dias aqui com os discípulos e ele instruiu que eles pregassem primeiro para o povo de Israel ali, né? Fiquem aqui. Até na ascensão dele ali, a gente vê que ele manda ir primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, como o Marquinhos comentou. Bom, então, bora para a parte de quarta-feira. Tem alguns versículos aí, e enquanto os meninos vão lendo, a gente vai comentando, tá bom? Pode ler aí, primeiramente, Marcos 1,15 e dá uma pausa, tá? O tempo é chegado, diz ele, o reino de Deus está próximo. Arrepender-se e creio nas boas novas. Então, Marcos 1,15 fala do arrependimento, apregoado por vários profetas, inclusive por Daniel. Lucas 3, verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério, César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarcar da Galiléia, seu irmão Felipe tetrarcar da religião da Itureia, e Traconites e Lissânias tetrarcar de Abibilene. Nominhos meio complicadinho, Rodrigo. Mas enfim, esse capítulo 3 de Lucas aí, e o versículo 1 que o Rodrigo acabou de ler, ele trata basicamente do período em que Pôncio Pilatos governou, né? Porque ali no caso, quando teve o batismo de Jesus no ano 27, depois de Cristo, foi ali a questão do... Deixa eu dar só uma olhadinha aqui no gráfico. Foi a questão ali das 69 semanas, que aí depois tinha mais uma para dar 70, né? 70 semanas. Pode ler agora Daniel 12, verso 1, Luan.
Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como não se houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo o nome está escrito no livro, será liberto. Algumas coisas interessantíssimas que você tira desse versículo aqui, eu já falei em algumas pregações minhas. Nesse tempo se levantará quem? Miguel. O nome Miguel é uma pergunta, significa quem é como Deus. E quem é como Deus que já pisou nessa terra é só Jesus Cristo, né? Então nesse tempo se levantará Jesus, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, ou seja, no futuro, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. E lá em Mateus capítulo 28, ali nos versículos 19 em diante, fala que eis que estou convosco até a consumação do século, né? Não é assim que está lá? Então, essa questão de nesse tempo se levantará Jesus e ele estará com a gente até a consumação do século, arremete à ideia de que Jesus nunca vai abandonar a gente, tá? Então essa retórica que o pessoal usa de que o Espírito Santo vai se retirar da terra e vai haver um tempo de angústia que a gente não vai ser consolado, isso daí é só quem realmente não estiver ligado com Deus, não estiver ligado ali na sua palavra e com comunhão com Deus. Que o Espírito Santo pode até sim ser retirado da terra, mas ele nunca vai ser retirado de nós, né? Pode continuar. Atos 7, do versículo 54. Aí, Marquinhos, fica com Atos 7 que ele vai ler, porque vai falar principalmente aí da questão do final do gráfico que você expôs. Pode ler? Certo. Atos 7, versículo 54 até o 60. Microfone. Ouvindo ele isto, enfureciam-se no seu coração, e brilhavam os dentes contra ele. Mas Estefão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, chamando em voz alta, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estefão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em voz alta: Senhor, não impustes esse pecado. Com essas palavras, e adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Ok. Marquinhos, eu vou te pedir outra coisa. Vai deixando no gatilho aí a parte de quinta-feira. E esse versículo que o Luan leu aqui, a questão do apedrejamento de Estevão, só resumindo aqui, você vê ali que é o primeiro mártir, né, depois de Cristo, primeiro martírio ali que ficou famoso e divulgado. E na Bíblia também fala que as vestes foram entregues a um rapaz chamado Saulo, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu só conferir aqui para mim não estar falando diferente. Enfim, vamos ganhar tempo. A parte aí que fala de Saulo, e a gente sabe que Saulo depois se converteu em Paulo e se tornou o apóstolo dos gentios, ou seja, a nação escolhida por Deus, a princípio perdeu esse privilégio, e agora Paulo vai pregar a aliança e o novo concerto de que todas as pessoas que aceitarem Cristo como seu Salvador podem ser salvos e são parte do povo de Deus. Os judeus, a princípio, eles acharam isso uma coisa muito complicada, né? Eles acharam muito difícil de aceitar, até por causa da questão das culturas deles, os costumes, né? Eles não se misturavam com pessoas que não eram da mesma fé. E aí agora todo mundo junto e misturado, né? Tomara que não tinha coronavírus lá na época, né? Mas enfim, eles não aceitaram muito bem a ideia. Porém, aqueles que creram e aceitaram Cristo começaram a disseminar a sua mensagem ali. E esse privilégio todo trouxe a mim e a você para dentro desse povo de Deus, né? Parte de quinta-feira, Marquinhos, já a gente está encerrando. Só um recadinho aqui rápido. Nós vamos encerrar aqui antes das 11, porque às 11 horas começa a pregação no Novo Tempo, né? Essa aqui é só a parte da lição. Nós aqui tivemos muito tempo para aprender juntos, comentar, né, sobre o assunto.
Então, vamos continuar aqui, já já a gente encerra para você acompanhar a programação da Novo Tempo também, né? A gente assistir o culto juntos através da Rede Novo Tempo. Ok. Marcos, eu sei que o tempo tá meio curtinho, mas eu vou fazer, só queria fazer só uma observação em relação a Estevão e Jesus. Fica à vontade. Quando Cristo foi crucificado, ele falou assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando Cristo foi crucificado, quando Estevão foi apedrejado, ele disse: Senhor, não os imputes esse pecado. Eu só queria destacar o seguinte: que comportamento cristão? Esse é o comportamento cristão, né? O comportamento cristão. As pessoas dizem assim: mas Cristo pediu para perdoar aquelas pessoas que estavam crucificando ele. Mas Cristo, né, é o Filho de Deus. Mas aí depois de um tempo a gente vê quem? Estevão, um homem como nós mesmos, um homem igual a nós, sendo apedrejado pelos seus próprios amigos, e ele pedindo a Deus para que Deus não imputasse o pecado sobre aquelas pessoas, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Né? Eu só queria destacar isso aí. Bom, em relação à quinta-feira, eu queria ler um texto aqui, quinta-feira, Jesus e o remanescente adventista, que a lição trouxe aqui alguns comentários muito interessantes. Cara. Muito bom e um assunto muito amplo, né? A gente está dando só uma pincelada aqui. A data profética de 1844 é reputada como bizarra para outras denominações cristãs. Eles questionam o nosso método de interpretar as profecias, principalmente as que classificamos como apocalíptica. No caso, os livros de Daniel e Apocalipse. No entanto, 1844 não é uma data sem significado profético. Ao contrário, ela é uma data profética cristocêntrica. O que quer dizer cristocêntrica? Que Cristo está no centro de tudo. Tudo gira em torno de Cristo. Tudo começa em Cristo e tudo termina em Cristo. A posição adventista em relação a 1844 está fundamentada nos capítulos 8 e 9 do livro de Daniel. Neles encontramos profetizados os acontecimentos que ocorrerão no fim das 2.300 anos na terra, e a restauração da verdade e no céu. O início do juízo investigativo. O início do juízo investigativo é ao término ao término de 1844. Em 1844, a partir de lá, inicia-se o juízo investigativo. A interpretação adventista desses cumprimentos proféticos também está ancorada na compreensão das 70 semanas de Daniel 9, que revelou que Jesus era o Messias prometido. Portanto, a veracidade da profecia das 70 semanas confere veracidade à data de 1844. Por quê? Porque as 70 semanas elas terminam no apedrejamento de Estevão no ano 31 da nossa era, certo? Mas isso aí fica faltando, lembra que era 70 semanas são 490 anos? Ficam faltando 1810 anos. E aí a gente soma 1810 anos, qual que é a data que a gente chega? A gente chega de 1844. Na data de 1844. Seria interessante, Marcos, a gente falar um pouquinho do desapontamento, né? O que você acha? Sim, com certeza. Mas essa parte de quinta-feira ainda tem mais coisa aí que eu queria que você apresentasse. Para baixo aí, que não pode deixar de falar, antes de entrar nesse contexto aí do desapontamento. A mensagem do juízo investigativo está fundamentada em Jesus como o Messias prometido e no Evangelho. Essa fase investigativa do julgamento divino pode parecer oposta ao Evangelho e às boas novas da salvação de Cristo. Contudo, os capítulos 8 e 9 de Daniel não fazem separação entre elas. A mensagem do juízo investigativo é a mensagem de cruz. Estão interligadas profeticamente. Portanto, não devem ser dissociadas teologicamente umas das outras. Tá bom, vou dar uma pausa aí, Marquinhos. Eu vou interpretar aqui uma pessoa, mas não vou jogar você tirar você da frigideira e jogar no fogo não, tá? Fica calmo, fica tranquilo.
Suponhamos que uma pessoa chega aqui e fala para você assim, mas que absurdo, aonde está esse negócio de juízo investigativo na Bíblia? Como é que você crê numa coisa dessa, que o sacrifício de Cristo não foi suficiente na cruz e agora tem que continuar investigando lá nesse santuário do céu? Onde você arrumou isso? Como é que você acredita numa coisa dessa? O que você diria para uma pessoa dessa? Sem querer me jogar no fogo, mas já jogando, né, mano? O que eu diria para uma pessoa dessas? Que pega uma doutrina dessa que está clara, explícita na Bíblia, e fala que é uma grande bobagem. Então, eu acho que, cara, tem que ter respeito, né? Além de respeito pela crença dos outros, pela palavra de Deus. A pessoa que faz isso, eu acho que ela está chamando Deus de bobo, de não sabe das coisas, do que ele mesmo escreveu e revelou. Inventou tudo, né? Na verdade, é a invenção da maluca da Ellen White, né? Aquela velha caduca lá que inventou tudo isso, né? Mas só que a pessoa não estuda e não vê que essa doutrina está explícita aqui na palavra de Deus, né? Mas então, como que você, resumidamente, combateria talvez esse argumento que as pessoas usam para atacar a nossa fé? Bom, biblicamente falando, para a gente poder explicar a doutrina do juízo investigativo, a gente precisaria ler vários textos bíblicos para poder chegar a essa conclusão. Mas, falando, digamos assim, falando da igreja, como que a igreja chegou-se a esse entendimento? Nós precisamos voltar bastante no tempo, vou tentar ser o mais breve possível. Precisamos voltar bastante no tempo, lá pelo ano de 1700 e 1800, nós tivemos vários acontecimentos proféticos. O caimento das estrelas, a chuva de estrelas que está profetizada lá em Mateus capítulo 24, versículo 30, lá fala do dia escuro, o dia que não daria a lua não daria sua luz, a lua e o sol, e fala também da chuva de estrelas, que as estrelas caíam do céu. E esses eventos, eles aconteceram ali pelo ano de 1700 e 1800, e esses eventos despertaram a curiosidade dos teólogos da época em estudar o livro de Daniel. A partir daí... Interessante que esses eventos todos já cumpriram. Já são cumpridos. E aí, a partir dali do ano 1830, surge um grande pregador batista chamado Guilherme Miller, que começa a pregar a volta de Jesus em 1844, porque ele entende que lá o versículo de até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, eles entenderam que o santuário a que estava se referindo era o planeta Terra ou algum lugar do planeta Terra. E eles imaginaram que ao término desses 2.300 tardes e manhãs, eles fizeram a mesma conta que a gente, chegaram no ano de 1844 e imaginaram que a purificação do santuário, que o santuário seria a terra ou algum lugar na terra, seria a volta de Jesus e a destruição pelo fogo. Calma aí. Eu vou te pedir para você dar uma pausa, que agora vai entrar na parte de sexta. Olha o título da parte de sexta aí, ó. Tá com ela aí? Certo. Esperança no desapontamento. Calma aí, dá uma pausa que você vai falar do desapontamento. Você queria falar, né? Agora vamos só complementar aqui, continuando os versículos lá. Tá aí na agulha, né? Nós paramos aí agora em Atos 8, versículos 1 a 4. Qual de vocês dois vão ler? Passa o microfone para eles aí, Marquinhos. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os nos cárceres. Entre mentes, os que foram dispersos ia por toda a parte pregando a palavra. Esses versículos aí a gente já vê que a perseguição do povo de Deus ali, que nasceu ali, né, os cristãos que creem em Cristo agora como Salvador e se agregam ao povo de Deus, já começou a perseguição ali de Saulo, né? E Saulo, principalmente na parte historicista da sua biografia,
a gente vê que ele não tinha misericórdia mesmo. Esse versículo aí que o Luan leu, deixa eu dar uma olhada aqui, versículo 3, fala que ele entrava nas casas e arrastando homens e mulheres encerrava-os no cárcere. E não só jogava na cadeia no cárcere, ele também matava, viu, a fio de espada. Homem, mulher, criança, para ele não tinha distinção de quem fosse. Se está indo contra o clero ali, né, que eles julgavam ainda ser a nação escolhida por Deus, para eles, se está indo contra, tem que morrer. Tem que exterminar essa raça para que não nasça outros, né? Mas aí o versículo seguinte, olha só o que fala. Entre mentes, aqueles que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra, né? Esse pensamento, esse versículo aqui sempre traz a lembrança de que quanto mais você destrói o povo de Deus, mais da sua semente brota. E a palavra de Deus é pregada, né? Então Satanás, nas suas estratégias aí para poder abafar a palavra de Deus para não ser pregada, muitas vezes ele deu com os burros na água, né? E quebrou a cara. Agora, pode ler para mim, quem que vai ler agora? Não, pode ler Mateus 27, 51, que já a gente tem que encerrar. Pode ler, Rodrigo? Chega o microfone mais perto da boca. Isso. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Então, naquele momento ali que se cumpriu a profecia, né, que o ungido de Deus, o Messias, também seria retirado, o véu do santuário que separava o lugar santo do Santíssimo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que agora você não precisa mais de sacerdote nem sumo sacerdote para levar os seus pecados a Deus, as suas confissões a Deus, para você ser perdoado. Agora, em oração, através da ponte que é Jesus Cristo, nós podemos fazer isso sem problema nenhum. Antes você tinha que levar um animalzinho e toda aquela liturgia do santuário, né? Que era sombra das coisas que viriam, principalmente os cordeiros que eram sacrificados, era a sombra de Cristo. Então agora você não precisa mais passar por essa parte que é meio até humilhante, né? Levar um cordeirinho para ser sacrificado, é triste, realmente você sentia muita dor de matar o bichinho ali, escorrer o sangue dele para levar para dentro do santuário. Não precisa mais, porque o Cordeiro de Deus, como João Batista falava, que tira o pecado do mundo, veio e se entregou por nós, né? Então agora, para poder encerrar, Marquinhos, Jesus e o remanescente adventista foi a parte de quinta, então vamos passar para a parte de sexta-feira, que é a esperança no desapontamento. Termina aí pra gente quais são as suas últimas palavras da parte de sexta, depois a gente vai fazer uma oração aqui para a gente encerrar. Bom, então, dando sequência na questão do desapontamento e até dando-se só uma pinceladinha bem por cima de como surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que, ao meu ver, para se ter a identidade adventista, é o mínimo que precisa conhecer como, onde e quando a igreja surgiu, né? Então, eu estava falando desse grande pregador Guilherme Miller, que a partir dessa profecia das 2.300 tardes e manhãs, eles concluíram, eles não havia a igreja adventista, eram pessoas da igreja batistas, metodistas, presbiterianos, eram várias pessoas, várias denominações, eles concluíram, pela profecia, que Jesus voltaria em 1844, que é o término dos 2.300 dias proféticos, ou anos. Enfim, o que aconteceu? Jesus não voltou, e houve o desapontamento, várias pessoas ali esperando Jesus voltar, mas Jesus não voltou. Alguns, eles acreditavam que o teu período estava errado, mas um pequeno grupo, ao examinar melhor as escrituras, eles perceberam que não havia nenhuma base bíblica para acreditar que a terra era o santuário. Não estava se referindo à terra. Quando fala ali que o santuário seria purificado, não está se referindo à terra, está se referindo ao santuário celestial. Mas o que vai ser purificado no santuário celestial? Não há nada para ser purificado lá, lá é tudo puro, lá não há pecado. O que existe lá são os registros dos nossos pecados. Os nossos pecados, eles estão registrados lá, escritos lá no santuário celestial. Eles precisam ser apagados, digamos assim. Então, Cristo está lá no santuário celestial, como sumo sacerdote, investigando os nossos pecados, digamos assim, de uma forma simbólica. E quando Cristo terminar essa obra,
ele irá voltar. Aí sim, Cristo irá voltar. Então, se você quiser saber mais, a verdade é que nós estamos sendo julgados neste momento. Nossos atos, nossas ações, elas estão sendo julgadas, estão sendo passadas diante de Deus nesse momento. Mas graças a Deus, nós temos o melhor advogado do mundo, que é Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem. E só complementando aqui o que o Marquinhos disse, toda essa doutrina da questão do juiz investigativo e tudo que Cristo ministrou no santuário celeste tem tudo a ver com a sombra do passado. Tudo que o sumo sacerdote fazia no santuário terrestre aconteceu e se cumpriu também no santuário celestial. Bom, meus irmãos, assim, foi um prazer transmitir essa live aqui para vocês, já que nós não podemos ir às igrejas, as igrejas estão fechadas, nós vamos ser igreja onde a gente estiver, tá? Eu queria agradecer aí o pessoal que acompanhou e também pedir que da próxima vez, se a gente for fazer mais lives como essa, vocês participem mais, né? Acho que poucas pessoas comentaram, na verdade acho que eu só vi uma pessoa comentar aqui, então eu gostaria mais do envolvimento dos irmãos, se a gente for trazer mais conteúdo como esse que a gente apresentou para vocês aqui hoje, tá bom? E para terminar aqui, e já a gente vai começar a assistir, né, no Novo Tempo, a pregação de sábado. Quero convidar o irmão Marquinhos, termina com uma oração para a gente. E logo mais a gente vai estar aí juntos, continuando a adoração de sábado, assistindo a pregação, o culto especial que a Novo Tempo está trazendo para nós, que agora estamos em casa, devido a esses problemas aí, esse surto que eu não vou nem mencionar aqui, já mencionando, que eu não vou nem discorrer aqui, porque ninguém aguenta mais falar desse assunto, né? Mas Deus seja a sua luz, a sua misericórdia e que você seja um culto vivo, racional, de adoração nesse santo sábado. Termina aí com a oração pra gente, Marquinhos, por favor. Acho que já fica... Vamos fazer outra sábado que vem? Vamos fazer mais uma? Já vamos convidar o pessoal? Vamos Estende o convite aí. Nossos assistentes aqui, aí, vamos? Vamos ver se sábado que vem a gente... Sábado que vem nós vamos fazer mais uma live sobre a escola sabatina. Vamos orar para que não dê nada errado, né, na hora da live, né, pessoal? Falha técnica sempre acontece, tá mas certo. Deus está aí para ajudar a gente. Vamos divulgar aí que, se Deus quiser, tudo dê certo. Se as igrejas não forem reabertas, sábado que vem nós estamos aqui Tomara com a que nossa seja. live da Escola Sabatina a partir das 9 horas da manhã, tá certo? Amém. Um abraço a todos, muito obrigado e vamos orar agora. Bondoso Pai, bondoso Deus, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, Pai. Amém. Queremos agradecer ao Senhor também, porque o Senhor nos revelou aquilo que é necessário para a nossa salvação, Senhor. O Senhor nos deu a revelação, o Senhor nos deu o entendimento, o Senhor nos deu conhecimento para que nós possamos, ó Deus, buscar uma vida mais próxima do Senhor, Pai. Uma vida de paz, uma vida de alegria, e que o Senhor continue, ó Deus, nos abençoando, nos orientando e guiando a vida de cada um de nós, ó Pai. Derrama uma bênção especial sobre cada pessoa que acompanhou a gente aqui também, seus familiares. Amém. E que o Senhor nos dê um sábado abençoado na sua presença. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Luan Rodrigo, se despeça do pessoal. Então, pessoal... Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Não, mas agradecer. Eu quero perguntar para vocês o que vocês acharam dessa live. Da gente estar trazendo este conteúdo a vocês para ficar mais fácil também, né? Igual Página Jovem Adventista. A página Jovem Adventista. Deixe feedback, que nem o Marcos mesmo falou, participem mais da live. Pelo que parece ali foi só uma pergunta praticamente. Então vocês têm que interagir mais com a gente, certo? Vocês deixam feedback, e sábado que vem a gente está de volta com mais uma Escola Sabatina online. Amém. Rodrigo. Quer falar? Agradecer a presença de todos, que vocês, só lembrando que vocês possam divulgar para mais pessoas assistindo a isso. Obrigado, gente. Amém. Saudação, JA. Voltem sempre aqui na live. Fiquem com Deus. Um abraço a todos e até a próxima. Deixa eu abrir o áudio aqui. Para ver o finalzinho, dá pra gente ver. Você tem que chegar. Saudação, JA. Voltem sempre aqui na live. Fiquem com Deus. Um abraço a todos e até a próxima.
Aí. Pera aí, não começa a live ainda não, Marcos. Faz um favor. Você vai baixar? Vou baixar ela. Eu acho que eu gravei aqui, peraí, deixa eu ver.